Boa noite a todos. Boa noite. Bom estar aqui nesse calor. Vou ler uma mensagem antes, né? Para a gente sossegar um pouquinho. É do livrinho Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Diz assim: a justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende de nossa predisposição em admitir nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Isso é misericórdia. Esse livrinho é do José Carlos de Luca e ele tem os livros dele também, né? São muito interessantes porque ele fala muito sobre... ajuda muito a gente a refletir sobre reforma íntima. Se vocês quiserem, na biblioteca tem até de graça. Esse autor é muito legal para a gente. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar na cadeira, vamos esquecer tudo que está lá fora, as nossas intercorrências do dia, vamos mentalizar Jesus e vamos nos acalmando, trazendo a paz em nossos corações. Vamos nos dedicar um pouquinho do nosso tempo agora para as energias da casa, recebendo dos mentores da casa toda essa energia, aproveitando esse momento para fazer os nossos pedidos ao plano espiritual, para a nossa saúde, para os nossos lares, buscando a paz interior, reflexões dos nossos problemas, pedindo ao plano que nos intua para as melhores decisões, para que possamos ter, nesses dias vindouros, nesta festa de carnaval, que o planeta fica muito com a energia pesada, que eu vou falar sobre o carnaval, para que a gente fique vigilante nas orações e que a equipe espiritual e os nossos mentores individuais se fortaleçam para que possamos entrar nas energias positivas da Terra, porque as negativas estão bastante latentes no planeta. Precisamos restaurar a nossa fé. E assim, unidos nesse pensamento de amor, de caridade, de bênçãos que esse plano traz para nós, vamos agradecendo Jesus, nosso Mestre, com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus. Então, eu falei que eu vou falar sobre o carnaval, né? Todo mundo acha que o carnaval, muitas religiões, eles condenam, né, a festa mundana, que lá atrás, né, realmente é uma festa mundana. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma visão, assim, muito diferente, né? Os conceitos que se formam hoje é muito diferente lá de trás, né? De como era tão ingênua, né, essa festa, quando começou. Mas hoje já a visão é outra, né? Então eu vou ler um pouquinho aqui, ó, o Carnaval na visão espírita. O Carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e dos primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução. Um dia, tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade desaparecerão da terra. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura e jovialidade, a satisfação, o júbilo mal com o homem, despertando para a beleza e a arte sem agressão e nem promiscuidade. A folia em que pontifica o Remomo já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros, festejando vitórias, foi reverência coletiva ao deus Dionísio na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bacanália, na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão. Chamou-se Saturnália e nessas ocasiões se imolava uma vítima humana. Na Idade Média, entretanto, é que a festividade adquiriu o conceito que hoje apresenta. O de uma vez por ano é lícito enlouquecer em homenagem aos falsos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos em suma. A letra da música de Caetano Veloso diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Presta atenção nisso. Mas para os espíritas, a letra deveria ser modificada para: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque o Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo deles boas e más influências a depender da faixa de sintonia em que nos encontremos. Essa massa de espíritos cresce sobremaneira nos dias de realização de festas pagãs, como é o Carnaval. Nessas ocasiões, como grande parte das pessoas, se dá aos exageros de toda a sorte. As influências nefastas se intensificam e muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como os homicídios e suicídios, drogas lícitas e ilícitas, além dos desvaneios sexuais que levam à paternidade e maternidade irresponsáveis, doenças sexualmente transmissíveis, abortos, etc. Isso acontece tanto com aqueles que se afinizam com os seres perturbadores, adotando comportamento vicioso, quanto as criaturas cujas atitudes se as identificam como pessoas respeitáveis, embora sujeitas às tentações que os prazeres mundanos representam, por também acreditarem que seja lícito enlouquecer uma vez por ano. Será que é isso mesmo?
Mas do mesmo modo como somos facilmente dominados pelos maus espíritos, quando sintonizamos na mesma frequência de pensamento, também obtemos pelo mesmo processo a ajuda dos bons, aqueles que agem a nosso favor em nome de Jesus. Basta, para tanto, estarmos predispostos às suas orientações, atentos ao aviso de orar e vigiar, que o Cristo nos deu há mais de 2000 anos, através do cultivo de atitudes salutares, como a prece e a praticada caridade desinteressada. Então, parar um pouquinho para falar, né? Não é proibido, né, a gente se divertir. O carnaval existe, é uma das festas comemoradas, né, tal, e não existe essa proibição, mas existe um discernimento, né? A gente não pode não precisa deixar de ir, mas concorda que tem que ter uma disciplina até para isso, porque as crianças, vou levar meu neto, minha neta, meu filho, pequeno, vou pôr uma fantasia e vou levar num ambiente desse, super pesado. Lógico que não vai ser à noite, vai ser uma matinê, mas não tem só um bebê na matinê, né? Você vê adolescente, você vê adulto lá também. E é um clima, né? É uma sintonia pesada. A música já é pesada, né? Tudo ali concorre para um ambiente bem, uma vibração bem, vamos dizer assim, uma sintonia que atrai esses espíritos. Se você não está equilibrado, se você não está ligado numa positividade, se você não fez suas orações, se você está ali, está numa disciplina, está confortável, beleza. Assim, você não entra naquela vibração, você pode ir lá, participar até de um desfile, mas tem que ter discernimento. Tem pais que vão lá e bebem, enche a cara e está com um bebezinho. Então, quer dizer, ele mesmo está poluindo a família dele, o bebê que está ali. Então, a vibração daquele pai ou daquela mãe está colocando companhias espirituais junto com aquela criança, né? Então, será que as pessoas têm essa noção? Independente da igreja que ele frequenta, da religião que ele frequenta, o mundo é cheio de espíritos, bons e ruins. Né? A rua não vai definir quem está ali andando, aqui dentro mesmo, mas nós estamos vibrando em outra sintonia, não é? A gente está aqui falando de evangelho, né? A gente, pelo menos, abre o evangelho, a gente acabou de fazer uma prece, todo mundo está nessa sintonia, nós estamos numa corrente positiva aqui. Eu estou aqui falando, vocês estão mentalizando, mas cada um está nessa vibração positiva. A casa é preparada para isso. O plano espiritual, embora não enxerguemos, se é em cima, se é embaixo, se é do lado, mas a energia está aqui, né? A gente sente. Quando o passe é dado, a equipe de passe está aqui, né? Então, quando a gente senta na cadeira do passe, a gente já, mesmo que fique uma pessoa vibrando na frente de vocês, a equipe está trabalhando, né? A gente faz o gesto, tudo, mas o mentor está ali trabalhando de vocês, o nosso e o de vocês. Né? Todo em conjunto. É a nossa energia com a de vocês e com a deles, e com o mentor de vocês também. Tudo comunicado, tudo em sintonia. Né? Então, quando vocês chegam aqui, é cansativo nessa cadeira muito resposta. A gente tem que estar ciente de que a gente está em conexão. Mesmo eu falando, vocês podem continuar pedindo, podem suplicar, podem
Desde que vocês quiserem conversar, né? E sentir a presença. A gente fala mentor, mas muita gente conhece como anjo de guarda, protetor, né? Mas tenha certeza que aqui ou em qualquer lugar que vocês estiverem, eles estão juntos, desde que vocês mantenham essa sintonia positiva com eles. Através da prece, através de um pensamento positivo e através da fé, que eles estão juntos, protegendo e amparando vocês. Agora, uma pessoa que vive no oba-oba, é descrente. Esses jovens hoje que têm a cabeça num lugar, vivem no mundo da lua, né? E não tem a ligação nem um pouquinho com a religiosidade, não despertam. Tem pais muito modernos que não exigem nada, não desperta essa coisa de buscar uma coisa interior que ligue eles ao plano espiritual, a essa coisa de religiosidade mesmo, de buscar a fé, de mostrar um caminho, porque até 7 anos você vai, né? Você vai tentando, planta uma semente. Mas depois eles vão assim se iludindo, né, com o materialismo. Tem escolas que não tem a matéria religião, tiraram, né, para dar pelo menos um pezinho, né, para eles decidirem mais tarde, ou a família não tem aquele hábito mais antigamente. No meu tempo, né, no tempo da maioria aqui, tinha que ir na missa, né? Tinha que frequentar, a família fazia com que os filhos fossem, né? Não tinha empurrado, mas ia, né? Depois, não, maiorzinho, eles iam seguindo, né? Ou não, ia até a maioridade, até lá. Depois casavam em outra, conhecia outra pessoa, ia na religião do marido, da mulher, mas continuavam. Mas a modernidade afastou muito os casais mais jovens da religião, né? Aí os netos, eu tenho neto de 15 anos já. Mas aí vieram as escolas, principalmente em cidade pequena, que são católicas, evangélicas, que já direcionaram uma boa parte, principalmente interior. Eu vim de São Paulo não é difícil. Mas de interior eu vejo meus netos que nasceram aqui, então é muito mais direcionado, porque tem os colégios aqui que são bem tradicionais. E hoje a gente tem que ter essas coisas, avós, titios e titias, peguem no pé, dessas crianças pelo menos terem, né, uma coisa de fé, né, apresentem. Aí cada um vai seguir, né, um caminho, mas não deixem de falar sobre, mesmo que os papais e mamães não gostem muito, mas é bom a gente introduzir um pouquinho, né? E esse tempo de carnaval, a gente tem que ter muita vigilância, orar e vigiar, porque é um clima muito pesado para o planeta, muito pesado e muito negativo, porque as pessoas se perdem de si mesmas. Muita bebida, muita droga que ele fala, né? E as pessoas não pensam nas consequências no depois, porque são 4 dias, a maioria, em geral, mesmo não participando daqueles desfiles, daqueles clubes e tudo mais, a energia é tão pesada que mesmo numa reunião familiar, os assuntos estão meio assim diferentes, porque está de férias, está bebendo, tem famílias diferentes, convidados de outras, né? Então tem que ter um certo cuidado, manter uma certa disciplina para que não haja muitas discussões, porque são ideias, né,
diferenciadas, por exemplo. Hoje, são muitos condomínios, né? Muitas famílias. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mesmo que a gente não acha que conhece, né? Por exemplo, o filho do meu filho trouxe um amigo do amigo dele na minha casa. Mas eu não tenho esse contato que eles têm. De repente você dá um churrasco. Eu dou um churrasco lá, cheguei, tudo bem. Só que a turma de balada não é a turma que frequenta a minha casa. Então tem que dar uma disciplina às vezes. E muitos pais deixam à vontade. E é onde acontece, né, muitas coisas. E a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem que saber o que está acontecendo. E numa dessas, tem até os amigos dos amigos da gente, que a gente convida, e o amigo fala assim: fulano, posso trazer meu amigo? Mas não é o seu amigo, é amigo dele. E essas coisas, dessas reuniões que tomam muito, esse amigo do meu amigo, está na moda falar isso agora por causa da política, meu amigo do amigo meu, né? São vibrações diferentes. Aí entra, eu não bebo, mas o outro bebe, o outro bebe, o outro bebe, vai tomando uma proporção. Não se esqueçam dos espíritos que acompanham eles. E aí pode dar uma zica danada, tanto aqui com os encarnados como com os desencarnados. Então nessas horas, tomem cuidado com quem vocês vão se reunir. Então pensa bem quem que vai trazer dentro de casa, né? É só um adendo nesses 4 dias, mas persiste o ano inteiro, tá? A gente tem que ter esse horário vigiando, não é preconceito, Deus me livre, mas a gente, mesmo com essas pessoas ali, se a gente tem um lar que ele é disciplinado, porque você faz um evangelho no lar, não precisa fazer toda aquela baboseira de água, flor, não é isso. Mas você fazer o evangelho em casa, orar e vigiar, tudo bem, está protegido. Mas hoje é tanta pressa para tudo que as pessoas não têm esse discernimento, né? E eu resolvi falar do carnaval, mas é todos os dias, porque essa época é muito pesada. Entra na internet e pega a reportagem assim, um estudo sobre carnaval na prisão espírita. Chico Xavier, ele fala disso também, tem bastante coisa que ele fala. Aqui ele fala assim: ao contrário de que reza o frevo de Caetano Veloso, não somente os vivos que formam a multidão de foliões que se aglomera nas ruas das grandes cidades brasileiras ou de outras pragas onde se comemora o carnaval, o Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo deles boas e más influências a depender da faixa de sintonia em que nos encontremos. Essa massa de espíritos cresce sobremaneira, presta atenção nisso, nos dias de realização de festas pagãs, como é o carnaval. Nessas ocasiões, como grande parte das pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as influências nefastas se intensificam e muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como os homicídios e suicídios, além dos desvarios sexuais que levam à paternidade e maternidade irresponsáveis. Se antes de compor sua famosa canção, o filho de Dona Canu tivesse conhecido o livro Nas Fronteiras da Loucura, ditado ao médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, talvez fizesse uma letra diferente, sensível como o poeta que é.
Cuidaria de exortar os filhões pipoca e aqueles que engrossam os blocos a cada ano contra os excessos de toda a ordem. Mas como o tempo é o senhor de todo o entendimento, hoje Caetano é um dos muitos artistas que pregam a paz no carnaval, denunciando do alto do trio elétrico as manifestações de violência que conseguem flagrar na multidão. No livro citado, Manuel Filomeno, que quando encarnado desempenhou atividades médicas e espiritistas em Salvador, relata episódios protagonizados pelo venerando Espírito Bezerra de Menezes na condução de equipes socorristas junto a encarnados em desequilíbrios. Filomeno registra, dentre outros pontos relevantes de interesse, o encontro com um certo sambista desencarnado, o qual não é difícil identificar como Noel Rosa, o poeta do bairro boêmio de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Muito a propósito, integrava uma das equipes socorristas encarregadas de prestar atendimento espiritual durante os dias de carnaval. Interessado em colher informações para a aprendizagem própria e nossa também, Filomeno inquiriu Noel sobre como este conciliava sua anterior condição de sambista, vinculado às ações do carnaval, com a atual longe de bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. Com tranquilidade, o autor de Camisa Listrada respondeu em suas canções, traduzia as dores e as aspirações do povo, relatando os dramas, angústias e tragédias amorosas do submundo carioca, mas compreendeu seu fracasso ao desencarnar, despertando sobre maior soma de amarguras com fortes vinculações aos ambientes sórdidos pelos quais transitara em largas aflições. Mas todo mundo acha que morreu, acabou, não é? Então todo mundo acha, eu fiz tudo isso, mas morreu, acabou. Não acabou não, vai prestar conta lá, né? Então a gente tem que aprender que também não é aquilo lá que se faz, aqui se paga, não, senhor. A gente vai do outro lado, a gente vai aprender, vai se reformar para voltar e aprender de novo aqui. Não é lá não, é aqui. Né? Então ele fala de novo. Interessado, no entanto, a obra musical de Noel Rosa cativara tantos corações que os bons espíritos, os bons sentimentos despertados nas pessoas atuaram em seu favor, tá vendo? Ele era como que falava? Um boêmio malandro, mas as letras dele fizeram que muitas pessoas, né, assim, despertaram sentimentos bons. Então isso atuou em favor dele quando ele chegou lá. Então ajudou. Quer dizer, ninguém é tão mal assim. Tem coisinha boa dentro de nós. Embora eu não fosse um herói, nem ele falando, embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso foi alcançado misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Como acontece com todo espírito que por fim se rende aos imperativos das sábias leis, Noel conseguiu, pois, descobrir que é sempre tempo de recomeçar e de agir. E assim ele iniciou a composição de novos sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. Entre os anos 60 e 70, Noel Rosa integrava a pleiade de espíritos que ditaram ao médium jornalista e escritor espírita Jorge Rizzini a série de composições que resultou em 2 discos
e apresentações em festivais de músicas mediúnicas em São Paulo. O entendimento do poeta da vila, quanto às evoluções monescas de Clara, também mudou. O carnaval, para mim, é passado de dor e caridade hoje. E me é festa de todo dia, a qual primavera que surge após o inverno demorado e sombrio. A Carmen nada vale. O carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam o nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão nem promiscuidade. A folia em que pontificou o rei Rômulo já foi um dia a comemoração dos povos guerreiros, festejando vitórias. Foi reverência coletiva aos deuses Dionísio na Grécia clássica, quando a festa se chamava Bacanalha, na velha Roma dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão. Chamou-se Saturnália e nessas ocasiões simulava uma vítima humana. Na Idade Média, entretanto, é que a festividade adquiriu o conceito que hoje apresenta. O de uma vez por ano é visto enlouquecer em homenagem aos falsos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos, em suma. Bezerra cita os estudiosos do comportamento e da psique da atualidade, sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba de cada palavra compõe a verbete carnaval. Assim, em 3 ou mais dias de verdadeira loucura, as pessoas desavisadas se entregam ao descompromisso, exagerando nas atitudes, ao compasso de sons febris e vapores alucinantes. Está no materialismo que vê o corpo, a matéria, como o início e fim de si mesmo, a causa de tal desregramento. Processo de loucura e obsessão. As pessoas que se animam para a festa carnavalesca e fazem preparativos, organizando fantasias e demais apetrechos para o que consideram um simples e sadio aproveitamento das alegrias e dos prazeres da vida, não imaginam que muitas vezes estão sendo inspiradas por entidades vinculadas às sombras. Tais espíritos, como informa Manuel Filomeno, buscam vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefandos de obsessões demoradas. Imagina uma escola de samba. Se ele fala aqui que os preparativos, vocês imaginam quantos espíritos que vêm do umbral e de lugares piores? Umbral, né? A gente fala que pensa que é um lugar físico, mas é aqui, né? O umbral é na mente. Como que aquilo é aglutinado, né? E todo mundo acha lindo, todo mundo acha... porque não tem noção do que é reunido dentro daqueles barracões. Vocês têm noção disso? A hora que eu vi, eu falei, gente, como a gente é iludido, né? Essas belezas, com essas coisas. Que você começa a ver isso, você fala, gente, mas onde eu estava que eu não estava sabendo disso? Porque a gente não se aprofunda nesses estudos, né? E a partir do momento que você começa a conhecer o Espiritismo mesmo, e se aprofundar, a gente, é óbvio que isso, dentro de muitas pessoas, lê e pronto, né? Mas a gente que tem esse contato diário, né, que trabalha numa casa espírita,
que assume esse lado para caridade e tudo mais, de instruir, né? A gente está se instruindo, está instruindo vocês, mais para a gente do que para vocês. A gente fica estarrecido, porque quanta gente está na ignorância ainda. Aí você pensa assim, quanto a gente tem que aprender ainda para não vir reencarnar nesse planetinha? Da onde a gente veio? De que planeta a gente veio se a gente está aqui achando que a Terra é top? E não é, né? A gente está muito atrasado, né? Então, quando a gente olha aqui, é muito luxo, muita beleza, né? Aí você tem um reverso, 4 dias de tanto dinheiro investido e o país passando fome, uma miséria, tanta criança ali em volta, né? A favela em volta, sem uma estrutura, sem nada, e milhões de droga correndo ali, cocaína, tudo. Dinheiro. E quem consome? Quem paga? O favelado lá, que vai buscar a droguinha dele lá, paga 10, 15, 20 reais, e quem está enriquecido é o traficante lá, né? E a bola de neve é grande, hein? Aí você vai ver o traficante, o PCC, está lá, longe, na política. Acho que eu estou falando isso agora. Mas começa a pensar. Não, o próprio ser humano, ele esquece do lado religioso, né? Ele se coloca nessa situação porque ele vive no automático. E quem somos nós aqui nessa casinha tão pequenininha, né? Para lutar contra tudo isso. Mas a gente tem que lutar espiritualmente, né? A gente tem que evoluir espiritualmente para se unir, para ir para uma... Pelo menos deixar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, né? Que eu tenho também. Tenho neto, mas, né? Para a gente poder plantar uma sementinha no coração dessa geração nova que está vindo. Né? Então é que a gente aprenda também a fazer com que eles aceitem isso. Porque os espíritos que estão reencarnando agora, na geração dos netos, eles são mais acessíveis do que a nossa geração e a que veio depois, os nossos filhos. Então a gente tem que lutar muito, né, Ritinha? Para isso, né? Minha amiguinha que está lá no fundo que ela fala. Sua, irmã caçula. Sua irmã caçula, tá bom. Isso acontece tanto com aqueles que se afinizam com os seres perturbadores, adotando um comportamento vicioso, quanto às criaturas cujas atitudes as identificam como pessoas respeitáveis, embora sujeitas às tentações que os prazeres mundanos representam por também acreditarem que seja lícito enlouquecer uma vez por outra. Está no fim, né? Esse processo sutil de aliciamento, esclarece o autor espiritual, dá-se durante o sono, quando os encarnados, desprendidos parcialmente do corpo físico, fazem incursões às regiões de baixo teor vibratório, próprias das entidades vinculadas às tramas de desespero e loucura. Os homens que assim procedem não o fazem simplesmente atendendo aos apelos magnéticos que atraem os espíritos desequilibrados e desses seres, mas porque a eles se ligam pelo pensamento, em razão das preferências de cada um, e a correspondente impotência ou apatia em vencê-las. São o ímã que atrai os espíritos desequilibrados e fomentadores do desequilíbrio, o qual, em suma, não existiria se os homens se mantivessem firmes no propósito de educar as paixões instintivas que os animalizam. Então, o que eles querem dizer? Que esses homens se afinam energeticamente com esse ambiente. Então, eles se afinam e na hora do nosso repouso, né, que a gente vai
dormir, esses espíritos encontram afinidade no pensamento deles e através do sono é tipo uma vampirização. Eles pegam a mente deles e intuem para que eles continuem nesse tipo de pensamento, para que eles possam dominá-los através da mente, para que eles continuem nisso. Por quê? Porque eles não têm a fé, né? Eles têm a materialidade. Então eles não têm esse lado da fé raciocinada, não é a fé, aquela fé sem um raciocínio, é aquela fé só do bater no peito, né? Tem fé. Mas ele não sabe nem o que significa a palavra fé. Por isso o materialismo, por isso aquela riqueza, aquele luxo e luxúria. Então a gente tem que discernir o que é fé também e estudar sobre a fé. A fé raciocinada e a fé vazia, né? A fé sem o discernimento. Há 2000 anos, tal situação não difere muito dos episódios de possessão demoníaca aos quais o Mestre Jesus era chamado a atender, promovendo as curas milagrosas de que se ocupam os evangelhos. Atualmente temos, graças ao Espiritismo, a explicação das causas e consequências desses fatos. Desde que Allan Kardec fora convocado à tarefa de codificar a doutrina dos Espíritos, conforme configurado na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, estamos na Terra quase que sob a direção das entidades invisíveis. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Pergunta o codificador. Para ser informado de que a esse respeito, dos Espíritos, influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Pode parecer assustador, ainda mais do que se tem os espíritos ainda inferiorizados à conta de demônios. Mas, do mesmo modo como somos facilmente dominados pelos maus espíritos, quando, como já dito, sintonizamos na mesma frequência de pensamento, também obtemos pelo mesmo processo o concurso dos espíritos bons, aqueles que agem a nosso favor em nome de Jesus. Basta, para tanto, estarmos predispostos às suas orientações, atentos ao aviso de orar e vigiar, que o Cristo nos deu há 2000 anos, através da última e a característica de espíritos como Bezerra de Menezes, que em sua última encarnação fora alcunhado de o médico dos pobres, e hoje é reverenciado no meio espírita como o apóstolo da caridade no Brasil. Ele está dizendo, assim como eles têm facilidade para se ligar nessa corrente do mal, nós temos a mesma facilidade para se ligar à corrente do bem. Então, é um livre-arbítrio, né? A gente pode se ligar à corrente do bem, como eu acredito que somos a maioria, pelo amor de Deus, a gente se liga mais à corrente do bem, para a gente estar desse lado e não deixar que a maioria das pessoas ao nosso redor, né, por isso que existem as casas de oração, para que a gente traga esses que estão ligados ao lado do negativo, né? Como que a gente traz eles para esse lado? Instruindo, porque eles são espíritos ignorantes, né? É com amor, com compaixão, praticando a caridade. Como se pratica a caridade? Muitas vezes é instruindo os maus espíritos, porque eles erraram. Não é orar e vigiar, mas não é perdoar, como Jesus perdoou a todos, porque a gente está aqui nesse planeta e a gente não sabe perdoar.
Porque quem que colocou Jesus na cruz? Por que a gente está reencarnando há 2000 anos? Porque a gente não sabe o que é perdão. Se a gente soubesse, não tinha praticado aquele ato. A gente está reencarnando há 2000 anos, porque a gente tem que aprender a perdoar. Ninguém sabe perdoar. Triste, né? Então a gente tem que estudar muito. Então Jesus é tão misericordioso, que Ele dá a chance para a gente estar aqui aprendendo todos juntos. E aprender a perdoar é estender a mão, né? Claro que você não vai tomar um tiro e falar, pode dar um tiro aqui que eu estou estendendo a mão para você. Não é assim. Mas a gente tem que orientar aqueles que não têm a trava, né? Então a gente precisa se ter a humildade e entender que nós também não sabemos. Vamos aprender todos juntos, na mesma encarnação. Que se a gente está aqui nesse planeta Terra, estamos todos no mesmo nível de aprendizado. A gente só está um pouquinho à frente deles porque a gente tirou muita coisa ruim. A gente já está no sentido. Mas eles vão ter a chance deles. É óbvio que a gente vai sair por aí catando criminoso e trazendo para dentro de casa, não é isso? Mas a gente tem que entender o porquê que eles chegaram naquilo e rezar para que eles tenham o discernimento e, né, se redimirem. Orando, fazendo evangelho, né, a gente se melhorando e rezando por eles. E é isso. Obrigada pela paciência de vocês. Que Jesus abençoe vocês, os seus lares. Vamos para as raças, e que a gente possa se reunir mais uma vez, em outra oportunidade, e que vocês façam o Evangelho. Não precisa fazer todo dia, mas uma vez por semana leiam, se tiver a oportunidade, leiam seguido, abram, leiam, escrevam aquilo que vocês entenderam e guardem. Uma hora vocês estão ruimzinho, vai lá, abre e leiam o que vocês escreveram. É muito bom. Acalma o coração da gente. Obrigada, viu, por terem ouvido. Até uma próxima oportunidade. Vamos aos passos.